Oi, gente, tudo bem? Depois de algumas semanas sumidas aí, por vários motivos, eu volto hoje com uma mensagem que eu espero que faça sentido contigo ou que você lembre de alguém que precisa confrontar, que precisa enfrentar e parar para pensar sobre essas mensagens que eu trago hoje. Estamos ainda na narrativa do naipe de espadas, que é um naipe que fala muito sobre os pensamentos, sobre o poder da mente de nos ajudar e nos prejudicar. E essa carta que traz essa mensagem hoje é uma carta que estava na minha mente. Isso já aconteceu alguma outra vez aqui. Eu estava com essa carta em mente e quando eu fui embaralhar, ela veio. Então, eu acredito que, de fato, alguém esteja precisando muito ouvir as mensagens dessa carta. Para quem já é habitué aqui do canal, eu não tenho dias específicos para publicar, para postar vídeo. Então, isso acontece quando a mensagem vem. Eu não me pressiono para manter uma frequência de publicação. Então, se você quiser receber minhas notificações, ative o sino, siga o canal e curta esse vídeo. E compartilhe, óbvio, porque aqui eu tô jogando a minha mensagem na garrafa, para que chegue para alguém que esteja precisando muito ouvir essas palavras e parar para meditar, pensar um pouquinho a respeito delas. E conseguir desatar nós da sua vida. Então eu começo o vídeo de hoje com uma mensagem para você meditar ao longo desse vídeo. 2 mensagens. 1. Sempre é possível fazer algo. 2. Aos olhos do universo, nenhuma decisão é uma decisão. A carta de hoje é uma carta muito poderosa e que fala sobre situações de conflito, de indecisão, aquele momento da nossa vida que as coisas estão mais obscuras do que claras e não sabemos muito bem o que fazer e ficamos presos ali naquela dualidade de pensamentos sem saber que decisão tomar e a gente acaba não tomando decisão nenhuma. E ficamos ali naquele círculo infinito pensando, angústia, o que eu devo fazer e não faço nada e aquilo se perpetua. A carta de hoje é o 2 de espadas. Temos muito sol aqui hoje. A carta de 2 de espadas é muito interessante. Vamos lá analisar os elementos, né? A gente tem aqui, para começar, um céu denso, com muitas nuvens, né? Temos uma mulher. Essa mulher está vendada, nós não enxergamos as mãos dela. Embaixo desse céu, na parte de baixo do céu, nós temos uma lua. E essa mulher, ela tem atrás, como pano de fundo, nuvens, escuridão, tempo nublado. Mas, ainda assim, nessa imagem temos pontos de luz, seja nesse elemento que cobre a vista da moça, seja nas espadas cruzadas, ou nos pontos de luz das estrelas, esses brilhozinhos. Então, não, a escuridão não é completa. Existe luz. Então, isso quer dizer que há possibilidades, tá? Essa mulher com o rosto suspenso, na escuridão, nesse céu noturno, nublado,
traz a mensagem de que o momento não é pacífico. É um momento de tormenta, não tão caótico como outras cartas, como o As de Espadas, que tem um céu bem denso de nuvem, de tempestade. Ou do Três de Espadas também. Mas essas nuvens, elas representam dificuldade, representam que está difícil você enxergar e ter clareza sobre aquela situação presente, sobre aquela situação que te causa dúvida, sobre aquela situação que te leva a perguntar o que eu vou fazer, qual decisão eu devo tomar. Então, não há clareza de visão, há dúvida. Essa faixa dourada que cobre os olhos e os ouvidos da mulher indica que há uma dificuldade de se enxergar a situação presente. Porque ou falta informação, ou então há segredos envolvidos na situação, ou porque é necessário esperar um pouco a situação se desenrolar, é necessário esperar o tempo passar para que novos acontecimentos se façam presentes e assim seja possível ter uma noção melhor da situação para que se tome uma decisão mais acertada. E quando a gente fala nessa necessidade de esperar o desenrolar, na necessidade de esperar o tempo passar, estamos falando também na necessidade de você ter paciência. Se falta informação, se a situação não está clara, se as dúvidas são maiores do que as certezas, é porque não é o momento mais adequado para agir. Quanto mais obscura é a situação, maiores as chances de você se expor a um resultado negativo. Maiores as chances de você se expor a riscos grandes. Então, é importante pensar e considerar que talvez não seja a melhor hora de agir, de fato. Porque existem aqui duas situações, né? E aí, no tarô, como eu já falei em outros vídeos, você pega aquilo que conversa mais com você. Aquela mensagem que não faz sentido, não se encaixa na sua vida, não faça esforço para poder encaixar alguma situação, porque quando isso acontece é porque não é para você essa mensagem. Então, pegue só aquilo que lhe toca. Tem duas situações da Dois de Espadas. Ou um conflito e uma dúvida, porque aquela situação estou entre a cruz e a caldeirinha. Se eu faço A, os resultados negativos são esses. Se eu faço B, os resultados negativos são esses. Então tenho que optar pelo pior, pelo menos pior. Tem essa situação. Tem a situação também que é dúvida e confusão por falta de informação. Você não tem acesso a todos os lados dessa história. As informações são conflitantes, você está em dúvida entre quem está falando a verdade e quem não está. Você está em dúvida em relação a em quem você pode confiar. Então são muitas dúvidas. E quando você não tem acesso ao fato como ele realmente é arriscado você tomar qualquer decisão sob pena de você ser injusto ou sob pena de você tomar uma decisão orientado por informações que são falsas. E isso pode te prejudicar. Então, na dúvida, é melhor esperar um pouco. O tempo passar, porque às vezes cai uma cortina ali, de repente você enxerga para além do que você esperava enxergar e tudo fica claro, tudo fica fácil de ser avaliado para que se tome uma decisão. Essas duas espadas estão cruzadas e elas representam justamente o conflito de pensamento. Seja por qualquer desses motivos que eu dividi com vocês agora. E tem uma outra questão aqui também, que as espadas cruzadas, por trás delas tem um luão aqui, né? Com as nuvens e tal. Essa lua, no tarô, ela traz muito significado de inconsciente,
de segredos, do que não é revelado. No Arcano Maior tem a Carta da Lua, que tem tantos significados de segredos, de falta de informação, de fatos acontecendo sem o seu conhecimento, como também de desejo inconsciente de manifestação, aquilo que eu quero muito que aconteça, tá? Então isso tá falando do inconsciente, isso aqui é bem ligado à subjetividade, à individualidade da pessoa, para quem é o jogo da carta, tá? Pode ser também aplicado a outros contextos, isso depende de como essa carta vem dentro do jogo, né? Então, as cartas também elas têm os seus significados, mas juntas elas têm significados complementares que contextualizam melhor as situações. Mas essa carta especificamente aqui está falando do inconsciente desta pessoa aqui que está em dúvida, que está em conflito, tá? Então, fala sobre o inconsciente, a lua indica que algo que não é revelado, que é algo interior, pode ser algo misterioso da pessoa, um segredo que a pessoa carrega, que torna muito difícil tomar essa decisão porque as pessoas envolvidas não sabem desse fato. E isso muda bastante coisa nessa história, tá? Nessa questão delicada de conflito da vida da pessoa, que envolve não só ela, mas outras pessoas. E de repente essa tomada de decisão poderia trazer à tona esse segredo que a própria pessoa prefere mantê-lo em intimidade, não revelar, por N motivos. E, inclusive a certeza ou a possibilidade de magoar alguém com esse segredo revelado. Então, são muitos aspectos importantes, essenciais a serem avaliados, e isso também causa a dúvida em relação ao que deve ser feito. É uma situação difícil. Essa carta de 2 de espadas representa uma situação difícil, que não dá pra você tomar a decisão assim da noite pro dia. É algo que você precisa meditar, você precisa refletir, você precisa avaliar todas as pessoas que vão ser potencialmente impactadas, para que você consiga chegar à melhor solução, onde todos ganharão mais ou perderão menos. Mas é impossível alcançar uma situação ideal. Então, nesses casos, vale avaliar aquela resolução que trará o mínimo impacto negativo para todo mundo, ou o melhor impacto positivo para todo mundo. É, portanto, uma situação de impasse, uma situação travada. A pessoa pode também ter aquela sensação de que ela precisa tomar uma decisão, mas não consegue ir adiante com essa decisão, não consegue executá-la por todos esses motivos que eu já citei aqui. E é uma confusão mental, é um estado, é uma energia de confusão mental, de dúvida, que impede a pessoa de agir. Às vezes é aquele movimento assim, a pessoa pensa, já organizou, não, é isso que eu vou fazer. E na hora que ela vai executar a ação, dá aquele sinal interior de que, sabe, não, acho que não tenho certeza em relação a isso, e a pessoa recua. E tem uma coisa importante. O fato dessa carta não mostrar, por exemplo, as mãos dessa moça vendada, traz o significado de que existe a possibilidade da moça tirar a própria venda e enxergar a situação. E aí essa carta, ela nos provoca com uma pergunta que causa um incômodo em quem está preso nesse tipo de situação. O que limita a sua clareza de visão? O que está te limitando? O que está te fazendo permanecer vendada, sendo que existe a possibilidade de você enxergar? É um medo? É a intolerância à realidade? Você não quer enxergar as coisas como elas são? Você quer continuar em negação? É o medo do resultado da sua decisão?
é a falta de coragem para tomar essa decisão? Me lembrei agora de uma energia que é muito presente no poker, para quem joga. Você só ganha se você tiver as melhores cartas, e você não consegue enxergar as cartas dos seus adversários. Então você tem que usar um raciocínio matemático, para quem consegue, e para quem não, usa a intuição, enfim. Mas quando você paga numa aposta do poker, você está confiando que as suas cartas são melhores. E por mais que as suas cartas não sejam as melhores entre as apostas, você precisa sustentar essa decisão. Você não pode apostar que a sua carta é melhor e recuar, porque isso tira a força da sua aposta e dá força para o seu adversário mais confiança. Então você tem que sustentar a sua decisão. Isso não quer dizer que você vai ganhar, porque você pode ganhar ou perder. São os dois resultados possíveis. Mas aqui não é sobre ganhar ou perder, aqui é sobre sustentar a sua ideia e confiar na sua decisão. E na vida é assim, a gente avalia para decidir, mas não necessariamente o resultado que a gente vai conseguir é o resultado esperado. Se for, ótimo. Se não for, você reavalia, é uma oportunidade de aprendizado para você crescer e acertar outras vezes. Mas é essencial você sustentar a sua decisão, você tomar a sua decisão e decidir por si mesma. É muito importante, porque quem vai arcar com os bônus e os ônus dessa decisão vai ser você. Não vai ser a pessoa que está te orientando e te dando uma consultoria, te indicando em relação ao que você deve fazer. A vida é sua. É você que colhe a bonança ou a tempestade. É muito importante a gente levar isso em consideração nas nossas decisões. E a inércia dessa pessoa nessa carta é o que impede dela tirar essa venda. Ou é aquela resistência a seguir em frente e a dar o próximo passo, ou é o receio, ou é o medo, a dúvida, naquela dúvida conectada ao medo, né? Mas e se acontecer tal coisa? E se o resultado for ruim? É o risco. A gente nunca vai ganhar e ganhar. A perda faz parte. Perder faz parte da vida. É um processo. Então, existe a possibilidade dessa venda ser tirada para essa pessoa. E talvez para isso acontecer seja necessário essa pessoa que não está enxergando sair da sua zona de conforto. Mudar a perspectiva em relação ao que se olha para uma determinada situação. É preciso, talvez, aceitar outros pontos de vista, ser menos conservadora, ser menos rigorosa nos seus próprios padrões e referências. Quando a gente se abre para o novo, para uma outra possibilidade, a gente tem acesso a um mundo de coisas novas que não faziam parte da nossa vida. E isso é muito bom. É necessário analisar a situação com lógica e razão, essa carta diz. E isso é importante para que se encontre uma nova abordagem para lidar com esse impasse. E aí eu volto para a frase que eu comecei esse vídeo. Sempre é possível fazer algo. Aos olhos do universo, nenhuma decisão é uma decisão. Nada está sacramentado. Você pode cravar o seu destino. E é bem melhor você assumir um papel ativo em relação ao seu destino do que você viver as consequências das escolhas que não foram feitas por sua própria consciência. Foram feitas por influências de terceiros. Os terceiros, consultores da vida alheia, não estarão no seu coro quando você apanhar.
e não estarão no seu corpo quando você sentir os prazeres das suas boas colheitas. A vida é sua. A responsabilidade é sua. E o couro que vai apanhar é o seu. Então, assuma suas decisões. Pense por você mesmo. E como eu sempre falo, haja no seu tempo. Não age em função do tempo da urgência, do tempo da cobrança. Pare, exclua o mundo exterior, entre no modo eremita, reflita, medite, avalie as suas prioridades, avalie as suas questões, reconheça quem você é, quais são os seus valores, que todo esse exercício nos ajuda a tomar decisões. E as decisões precisam ser tomadas com calma. A não ser que seja um caso de vida ou morte que você tenha que agir ali imediatamente. Mas as decisões importantes precisam ser pensadas e meditadas e avaliadas. Mas sempre é possível fazer algo. Eu deixo essa mensagem para vocês aqui. Compartilhem com alguém se vocês acham que essa mensagem vai trazer gatilhos importantes para essa pessoa. Até a próxima!